Senhoras e senhores, como eu falei, né, hoje a gente começou o Bom Dia Agro um pouquinho mais cedo, para já trazermos então o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, para estar conosco na manhã de hoje e nos ajudar num belo resumo dessa semana e, claro, nos ajudar a entender o que a gente vai sinalizar, claro, para os próximos dias, né? E o Matheus já está conosco. Matheus, você já me ouve, meu amigo? Bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Ouço bem. Muito bom dia para quem está nos assistindo. Uma semana complicada, né, Carla? Muito sangrenta, assim se eu posso dizer, para commodities agrícolas, né? Em especial, não todas, mas em especial soja e milho, que teve uma grande derrocada aqui dentro do Brasil. Mas bora lá, bora conversar um pouco, explicar o que aconteceu e trazer um pouco da nossa visão também do que vem pela frente. Matheus, vamos entender primeiro como foi essa semana, porque nós tivemos ali um novo relatório do USDA, né, na terça-feira, dia 11 de abril, apontando ali poucas mudanças, mas mudanças que me parecem ser, embora já entendidas pelo mercado, são mudanças que vão confirmando ali alguns cenários. Então, uma oferta muito ajustada para a Argentina, primeiro falando de soja, na sequência a gente pode trazer um pouquinho do milho. A gente está falando de uma safra muito grande no Brasil. A gente está falando de estoques que, apesar da manutenção nos Estados Unidos, ficaram ali dentro de uma condição de normalidade. Como é que você entendeu a chegada desses números e o que eles sinalizam de atenção para a gente olhar desse boletim para frente? Olha, Carlos, muito bem, né? Vamos por tópicos, né? Primeiro, tratando da América do Sul. O SDA, ele foi um tanto conservador em retratar a realidade da safra argentina, né? A gente teve, assim como o SDA no começo da semana, no meio da semana a gente teve órgãos, né, de levantamentos oficiais dentro da própria Argentina, trazendo uma realidade de campo totalmente diferente, não diferente, mas ainda pior, né? Os números, tanto para o milho quanto para a soja do SDA, para retratar a Argentina, estão um pouco defasados. Tá? A gente vê que a Argentina configura, sim, a pior safra de sua história. Porém, pessoal, eu sei que a premissa inicial de quando se fala da Argentina e escuta-se, né, sobre a pior safra da história argentina do soja e milho, a primeira coisa que vem na cabeça, poxa, então o mercado vai subir, já que É. argentinos, né, principais produtores, e um dos principais produtores de soja e milho, o principal exportador de farelo do planeta, quebrando uma safra gigantesca e o mercado tende a subir. Aí que entra a grande chave da questão. Cara, a gente tem que entender primeiro, né, o que a Argentina produz e o que ela exporta. O que Exato. concorre aqui com o nosso produto. E não é o grão in natura como aqui no nosso país, né? O Brasil ele passa simplesmente por um processo de colheita, secagem, padronização do produto in natura e já disponibiliza para exportação. A Argentina está em processo de colheita agora, né, nesse exato momento, um calendário muito semelhante aos dos nossos compatriotas gaúchos, né, no Rio Grande do Sul. E pós-colheita tem todo o processo de secagem, padronização, processamento. Então a Argentina ela coloca, né, principalmente na soja, muito farelo para ser exportado e não grão in natura como aqui no Brasil. E nesta época do ano, Carla, a matriz de importação de commodities agrícolas mundial, ela dá foco, né, principalmente puxada pela China, ela dá foco para o grão in natura. E aonde que se tem grão in natura hoje disponível? No Brasil. E como que está a oferta desse grão in natura no Brasil? Abundante. Mesmo com as quebras também no Rio Grande do Sul, a gente teve essa compensação aqui na região centro, centro-norte, parte do sudeste, né, com produtividades satisfatórias. Na última semana, eu estive palestrando em Goiás, diversas regiões do Mato Grosso, na Rondônia, e rodei bem, enfim, tive contato com muitos dos nossos clientes, né, e que o relato de final de safra verão da soja foi satisfatório, se não teve grandes complicações. Alguns pontos alerta para o milho, porém, quando a gente olha, mais uma vez, para onde está a matriz de importação de commodities agrícolas, a gente está olhando hoje uma demanda pelo grão in natura. A Argentina, que teve grandes perdas, Carla, ela coloca o farelo, é um farelo que entra nessa matriz, né, global a partir de julho, agosto, que é quando, na visão pátria, geraria, né, a sensação de escassez ao mercado pela falta do produto argentino que vai acelerar a importação do grão brasileiro, tanto soja quanto milho. Nos últimos anos, a gente foi um grande comprador
do milho argentino, né, principalmente para abastecer a cadeia pecuária brasileira. Neste ano a gente está fazendo talvez a via oposta, colocar lá para os argentinos. Então, temos que ter esse cuidado. A Argentina tem a pior safra de sua história, em valor, em quebras absolutas, sim, tanto para a soja quanto para o milho. Porém, os efeitos ao mercado, eles não são tão diretos quanto aqui, como se o problema fosse no Brasil, pois aqui no Brasil a gente coloca o grão in natura, enquanto que os argentinos põem o produto processado. E agora, a visão geral do mercado começa a migrar para a América do Norte, viu, Carla? E aí que a gente pode estar entrando com alguns pontos de oportunidade pela frente. Ou seja, Matheus, essa pequena baixa que a gente registra na manhã dessa sexta-feira, portanto, para os futuros da soja, para os futuros do farelo e do óleo, são alguns ajustes de fato, alguns ajustes técnicos ali antes da gente começar essa semana, quando os olhos todos deverão estar voltados, então, para a safra 23-24 dos Estados Unidos. Exato, cara. Assim, a gente tem que entender que os patamares hoje do grão da soja Chicago, assim como do farelo, são patamares que já começam a digerir, né, essas quebras na Argentina. A gente teve no ano passado o grande problema climático da oferta mundial de soja aqui no Brasil, o que justificou a gente bater o segundo maior preço da soja Chicago da história, né? Só perdendo lá para 2012. A gente quase encostou lá no começo do ano passado, no recorde registrado de 2012. Porém, no atual momento, a gente tem um mercado que já precifica essa problemática na Argentina e entende que, apesar de quebras catastróficas aos argentinos, aos nossos irmãos, nossos vizinhos, para a matriz global de soja, ainda os impactos não são observados de imediato. Tá? Então, começa a se migrar agora a visão para a safra norte-americana e nos Estados Unidos, Carla, a gente já tem um início de safra pontuando, né, um padrão mais seco para a região do cinturão agrícola, essa inversão de La Nina para El Nino, que traz certa preocupação. Então, o mercado está lateralizado no atual momento, esperando confirmações da safra norte-americana. Ele já começa a deixar digerido de lado tudo que vivemos aqui na América do Sul, para começar a olhar para a safra norte-americana, e existem pontos ali de confirmações que serão necessários aí a aproximação do mercado nessas próximas 2 a 3 semanas, para entender realmente se esses problemas, né, de falta de chuvas que mostram agora nas previsões poderão ser concretizados. Então a gente espera o mercado lateralizado por agora, porém gerando esse suporte de alta, né, um mercado altista, caso a confirmação dessa falta de chuvas chegue aí para o mês de maio. Ou seja, Matheus, essa confirmação poderia sinalizar, inclusive, uma área menor para soja, ou talvez menor para soja e milho, ou ainda é cedo para a gente dizer isso? Olha, Carla, a gente teve os ajustes, né, os últimos relatórios do USDA, né, que mostrou aí um corte na área projetada de soja, colocou um pouco mais de área no milho, mostrou todo o incentivo lucrativo que o produtor de milho, né, sofreu nessa entrada de 2023, né, principalmente com a queda dos insumos. Temos que lembrar que o produtor norte-americano não foi incentivado pela lucratividade a semear mais milho do que soja, não foi pelo aumento do preço do milho, mas sim pela redução dos custos, principalmente nitrogenados. Né? A gente viu aqui também no Brasil o mesmo reflexo, né, onde que a gente tinha ureia e sulfato de amônio valendo 30%, 40%, 50% a mais, se não o dobro em algumas ocasiões, do que se vale hoje. Então, o produtor norte-americano também, né, viu a margem lucrativa projetada do milho aumentando e acabou colocando a maior intenção de plantio de milho. Porém, Carla, a janela de plantio do milho norte-americano, ela fecha antes que da soja. A soja caminha bem sobre a semeadura no cinturão agrícola até meados de junho. A gente já teve relatos de semeadura até o final de junho, dentro dos Estados Unidos, até o início de julho. São semeaduras bem postergadas, né? Eu não diria que não é nem regiões significantes, mas existem esses relatos, inclusive de clientes nossos, né? Já, enfim, morei e trabalhei lá em Chicago por quase 4 anos, atendendo diretamente produtores rurais norte-americanos. Então, a gente presenciou muito desses problemas. Então, o que pode acontecer eventualmente, se esse padrão de chuvas abaixo da média se confirma agora para maio? Seria o quê? Uma volta, né, dessas áreas de milho, que fecharia a janela de plantio um pouco mais antecipados, dando destino ali para um pequeno aumento da área de soja.
Só levantaria uma consideração, cara. Sempre que a gente fala de migração de área e já em período de plantio, a gente nunca espera, né, variações significantes. Assim, não são Sim. variações que mude a estrutura mundial de oferta e demanda da soja ou do milho no planeta. Enquanto tudo isso está sendo definido, né, Matheus? Enquanto o mercado em Chicago estava terminando de digerir ali os dados do USDA e tudo mais, aqui no Brasil, meu amigo, é uma ladeira abaixo que, assim, assusta, né, o produtor, principalmente porque a gente viu as vendas antecipadas acontecerem num volume muito menor, num ritmo muito menos intenso do que em outros anos, e agora a gente tem bastante soja para comercializar no país, e a gente vê os mercados, ou o mercado, pressionado, né? Nas mais diferentes regiões produtoras de soja desse país, a gente tem preços em queda, os prêmios com uma pressão significativa. Qual é a sua análise desse momento e o que o produtor ainda vai encarar? Vai ter ainda oportunidade para o produtor vender a soja dele sem ter prejuízo? Acho que essa é a pergunta que está ecoando na cabeça do produtor agora, né, Matheus? Cara, eu vou começar de trás para frente. Oportunidade Bora. sempre vai ter, né? A gente tem uma safra norte-americana se desenvolvendo, estoques já sensibilizados da soja, qualquer sinal, né, de que a gente possa ter alguma complicação climática nos Estados Unidos, a euforia especulativa vai dominar os preços, né, justificando altas mais agressivas da cotação da nossa soja internacional. Porém, cara, não, infelizmente, talvez não são reações em tempo hábil suficiente do que a grande maioria dos produtores precisaria no atual momento. Eu sou produtor, né? Sempre falo isso aqui, filho, neto, até papagaio lá em casa é produtor rural. Nunca vi minha família fazer outra coisa da vida a não ser produzir soja. E eu sei que nessa época do ano, em especial agora, esses prazos 30 do 4, 30 do 5, 30 do 6, são prazos, né, onde a gente tem um elevado necessidade de compromissos financeiros, né, são aí custeios, são acertos aí de prazos safras com revendas locais, são investimentos rurais, né, que vencem parcelas por agora. Então, infelizmente, cara, talvez as reações, na nossa visão, elas virão, né? A gente vê que após a conclusão da colheita brasileira, que ela ainda está em reta final, apesar de a gente falar muito aqui do Centro-Oeste, falar do Mato Grosso, principalmente, o maior produtor do planeta de soja, a gente ainda tem que lembrar que o Rio Grande do Sul ainda tem soja para ser colhida, a gente ainda tem soja para ser colhida em quase todo o Mato Piba, no Pará. Então, a gente ainda tem quase 20 milhões de toneladas de soja, cara, para serem retiradas do campo ainda. Então, tem muita colheita para rodar pela frente. Então, a problemática do Brasil foram os prêmios, como você já bem alocou por aí, cara. E por que esses prêmios se derreteram, se deterioraram? Eu sempre faço a analogia de uma represa. Imagina a gente encher uma represa de soja. A gente foi enchendo, colhendo, enchendo, e a gente ainda não abriu os ladrões ou as comportas, né, para esvaziar essa represa ao mesmo ritmo que a gente estava enchendo, né? Então hoje essa represa ela transborda soja, a gente ainda tem mais água para colocar lá dentro, tem mais soja para colocar nessa represa, e o escoamento desse produto ainda não foi totalmente, né, arredondado. Assim como as chuvas foram um grande problema, né, para o processo de colheita no Brasil, também foi um grande problema para o processo de embarque aqui no nosso país, né? Navios graneleiros tamanho Panamax, 60 mil toneladas, 65 mil toneladas, 1 milhão de sacas mais ou menos, navios que levavam de 3 a 5 dias para serem carregados, em média no Brasil, passaram a levar de 11 a 15 dias. Por complicação, a soja não chegava no porto, quando chegava estava chovendo, não conseguiam fazer todo o transbordo, todo o carrego, né, desses graneleiros a tempo aberto. São poucos os terminais hoje no nosso país que possuem capacidade de fazer carrego sob chuva, né? Pouquíssimos. Eu diria que dá para contar talvez em uma dezena, em 2 mãos. Então, o grande complicador foi que a gente encheu essa represa de soja, ela está transbordando soja dentro do nosso país, a gente vê armazéns lotados, cadeia logística engasgada, e a gente ainda não abriu as comportas, né, de escoamento. Porém, Carla, logo a gente encerra todo o processo de colheita, a gente deixa de encher essa represa e começa apenas a escoar. E como que está esse nível de escoamento? A gente tem hoje uma China, né, altamente lucrativa, pagando o que paga hoje pela nossa soja, pagando o que paga hoje pelo milho americano como um todo. Quando eu falo americano, não quero me referir aos norte-americanos, eu falo América como um todo, América do Sul, América do Norte.
Então, os chineses hoje têm uma altíssima capacidade de lucro no esmagamento do nosso produto, tá? Possui uma cadeia de pecuária, em especial a cadeia de suínos, no seu maior nível de plantel de rebanho total acumulado. Então, existe muito porco, existe muito animal para ser alimentado na China, e é para isso que o nosso grão vai para a Ásia, tá, pessoal? Muitas das vezes, talvez você me fale também, algum outro pode ter essa confusão, mas quem consome o nosso produto do outro lado do planeta são animais, tá? Os chineses comem o que o nosso produto alimenta. Então, somente os suínos e aves comportam aí cerca de 80% de todo o consumo do nosso grão produzido aqui no Brasil e exportado em direção à China. Então, essa cadeia da pecuária chinesa está muito saudável. As margens de lucro também estão saudáveis ao suinocultor, ao avicultor chinês. E a demanda chinesa está retomando a sua engrenagem, né, após toda a problemática do Covid e as quarentenas obrigatórias que duraram lá na China por quase 2 anos e meio. Quase 3 anos, e agora já estão lá todo com aquele plano de flexibilização, de reajuste, de retomada de crescimento econômico. Então, sim, as comportas estão saudáveis, estão mantidas, colocamos lá toda a engrenagem para funcionar, só que elas estão ainda em processo de abertura. Como eu disse, recuperação, ela deve vir, cara, talvez não a tempo hábil de que a gente precisaria, né, para daqui a 15 dias estar colocando parcelas, enfim, compromissos financeiros em cheque, para daqui 45 dias, lá no final de maio também, uma nova rodada, né, de pagamento de despesas. A gente vê aqui na Pátria que uma recuperação do mercado impulsionada por prêmios, que hoje estão nos seus menores níveis da história, eles só devem se recuperar a partir de meados de junho e julho, com a finalização completa da colheita e esse desengasgo da cadeia de escoamento da nossa soja aqui no país. Matheus, quando a gente entende esse cenário, a gente entende que, portanto, uma demanda chinesa está presente ainda. É claro que também o comprador, diante de uma oferta, né, como você falou, é uma represa cheia, ele vai também fazer ali a sua estratégia, entender que ele vai pagar naturalmente mais barato, talvez pela soja esse ano. Agora, eles precisam vir às compras de forma agressiva nos próximos meses, ou eles podem cadenciar essas compras, fazer esse escalonamento e vir aos poucos tirando essa soja do Brasil, levando essa soja para a China, sem muita agressividade, o que pode manter esses preços ainda contidos, mesmo que eles tenham espaço para subir. Carla, se colocando, vestindo talvez a camisa do lado oposto, né? Do Tirando Xi a camisa Jinping. aqui do Xi Jinping, do chinês, Tá lá da com o bandeira Lula hoje verde. o Xi Jinping. Hoje estão juntos, os amigos, estão lá conversando. Se juntar. Tomara que saia coisa boa daí, né? Vamos ver. Vamos acreditar, meu amigo, vamos acreditar. Mas se colocando na camisa deles, né? A gente vê tratando a China como um grande comerciante, um grande comprador de produto. Qual a necessidade que ela tem hoje de vir abocanhar a soja com a voracidade necessária para comportar a demanda dentro do próprio país? Nenhuma. Ela não tem necessidade hoje de avançar com compras agressivas, porque essas compras já foram adicionadas de maneira mais comedida, né, para cobrir o que a gente chama, fazer a cobertura da necessidade até meados de junho. O que eu quero dizer? Hoje, a China já tem níveis de compras satisfatórios, precisam ainda de pequenos percentuais, mas já existem níveis satisfatórios de compras já adquiridas da soja a preços aí extremamente lucrativos para a cadeia interna, que já cobrem toda a necessidade, ou quase toda, né, até meados de junho. Então, os chineses, eles não têm essa necessidade de vir agora com o mercado mais sedento pelo produto no atual momento, até porque eles entendem, né? Olhando para o Brasil, eles veem essa represa cheia de grão, assim como a gente bem fez a analogia, né? E vê que não há necessidade de ter essa agressividade nas compras, porque sabe que está, infelizmente, ainda transbordando soja dentro do nosso país. Matheus, não bastasse tudo isso, a gente vê o dólar essa semana não cair, despencar, né? Um elevador sem freio. 4,93 o fechamento de ontem, é mais um peso que chega para a formação dos preços da soja, do milho. O milho, inclusive,
despencando aqui no Brasil. Como é que vocês da Pátria estão avaliando esse momento da taxa de câmbio e qual tem sido, de fato, e ainda pode ser a interferência disso para os nossos preços, a tendência de que a volatilidade continue ou de que novas e intensas baixas sejam registradas na visão de vocês? Olha, Carla, muito bem, né? Desenhando um cenário para o dólar, né? Algo que a gente não tem realmente nenhum receio de comentar por aqui. Eu sei que tem alguns analistas que preferem não tocar nesse assunto, né? A gente realmente gosta de se expor porque a gente tem toda uma equipe, né, que estuda exclusivamente essa variável, né? Certo. E o dólar, enfim, por coincidência ou não, trate como quiser, alertamos a nossa clientela de que a gente poderia sim ter esse apetite por risco em 2023, principalmente após os primeiros 100 dias do governo Lula. O que aconteceu, né? Qual que é a visão cambial hoje? Por que a gente tem esse dólar sob pressão, né? A gente tem essa valorização da nossa moeda. A gente teve, né, Carla, lá em 2020, aquela mudança de patamar do câmbio que naquele momento ali operava entre 3,80 a 4,20. A gente teve esse tombamento do 5 acima, por quê? Medo. A gente chegou com Covid em 2020, Sim. todos os grandes investidores, né, recolheram os investimentos de países emergentes, de ativos de onde eram tomados riscos, né? Só um minuto. Desculpa, Carla, só estava dando um pitaco aqui. Imagina, à vontade. Mas a gente teve lá em 2020, né, toda uma mudança, né, de tomada de risco dos grandes investidores que recolheram capital de dentro de países emergentes e tiraram dinheiro de dentro do Brasil. E por que tirar dinheiro de dentro do Brasil colocou esse dólar 5 acima? Dólar, pessoal, a base fundamental da análise do dólar, ela é idêntica à da soja. Se tem muita soja, como a gente tem visto agora aqui no Brasil, a gente possui nessa tendência de quedas aos preços. Normal, porque tem muito produto. E quando falta soja, como a gente viveu no ano passado, faltou soja, os preços subiram, bateu R$ 215 por Brasil, por quê? Faltou grão. A mesma coisa com dólar. Quando há muito dólar entrando dentro do nosso país, a gente aumenta a oferta. Tem muito dólar recorrente aqui dentro do nosso país. No aumento da oferta, o que acontece? Desvaloriza o preço da moeda interna. A mesma coisa vai na via oposta. Quando tiram os dólares de dentro do Brasil, porque os investidores estão com medo, a cotação da moeda começa a subir, pois existiria mais demanda do que a oferta total pela moeda aqui dentro do nosso Brasil. Então, no atual momento, o que a gente vive? A gente viveu, lá em 2020, a saída. O dólar saiu, enfim, baixou a oferta, aumentou os preços. Desde meados do ano passado, cara, a gente vem, né, observando uma retomada do apetite por risco desse investidor que havia saído do Brasil. O que esse investidor quer? Covid acabou. A gente já se adaptou a essa doença, né? Estamos aí imunizados ou por contágio ou por vacinação. A população volta a circular, né, com a regularidade. Então, queremos tomar mais risco. E o Brasil, diante de uma construção macroeconômica do governo anterior, né, com a sua equipe liderada por Paulo Guedes, tínhamos Campos Neto lá até o final do ano passado, né? Campos Neto que permanece no Banco Central, mas foi uma equipe que construiu, né, pilares macroeconômicos que atraiu esse investidor. Começou a colocar de olho novamente aquele temperinho na boca desse investidor que havia saído do Brasil a retomar os seus investimentos no país. Certo. O que bloqueou essa entrada? Uma política problemática. A gente teve essa percepção de mudança de governo lá em meados do ano passado, percepção que foi concretizada, né, com o fim das eleições em outubro do ano passado, e assumimos, né, uma mudança de governo agora em 2023 que colocou esse certo receio nesse investidor que estava tentando voltar ao Brasil, porém falou, opa, vou esperar um pouquinho mais, já que tem mudança, já que o que estava sendo bom lá, o que estava construindo na macroeconomia poderá sofrer mudanças, a gente vai, enfim, dar um passinho atrás e evitar a retomada desse investimento do nosso Brasil. Voltar a encher a oferta de soja, a oferta de dólar dentro do nosso Brasil. O que acontece agora? A gente já saberia também, Carla, que o governo, por mais desagradável que possa ser alguns, né, por mais intragável que possa ser talvez para a grande maioria que nos assiste por agora, esse novo governo ele tem se adequado. Ele tem tentado ajustar a engrenagem, colocou pessoas para representar principalmente o nosso laço econômico, assim, pessoas que conseguem
conversar bem, conseguem desenhar bem alguns planos de retomada do Brasil. Pessoas até dentro do próprio Banco Central hoje, né, diretores, subdiretores que estão ali, sim, auxiliando, né, a presidência do Banco Central, que ainda é Campos Neto, permanece até 2024, que foi, enfim, a presidência do Banco Central lá nomeada pelo antigo governo, né, lá em 2020, perdão, e corre agora até 2024. Então, esse novo governo está readequando de novo, está tentando mostrar para esses investidores que saíram do Brasil que o cenário aqui dentro ele vai se contornar. Por mais que possa ser um pouco desagradável a política, o crescimento do Brasil ele está iminente. A gente construiu bases sólidas no passado para que a gente possa, né, continuar crescendo de agora em diante. Então, esse investidor, cara, ele está retomando. Ele está voltando ao Brasil. O Brasil, que em 2022 foi o país que mais perdeu fluxo de investimento, e grande parte desse fluxo de investimento ele foi perdido nos 2 últimos meses de 2022, pós-eleição. Agora, esse fluxo que agora começa a retomar para dentro do país e colocar esse dólar abaixo dos R$5. Então, eu alertaria muito cuidado, tá? Porque hoje a base fundamental do dólar justifica mais quedas. Não estou dizendo que por tecnicidade do mercado, por momentos especulativos, a gente possa retomar 5 acima novamente, 5,10, 5,20. Porém, alertaria muito, muito cuidado, né, pessoal, para aqueles que nos assistem, que movimentos de alto do dólar eles devem ser tidos como oportunidades. A oportunidade de fazer uma trava 24, oportunidades para travar uma receita com prazos prolongados, pois hoje a base fundamental do dólar no nosso Brasil justifica o quê? A atração de nova oferta de moeda estrangeira, aumenta a oferta, deprecia o dólar aqui dentro do nosso Brasil. Então, essa é a nossa visão para o dólar, de que, sim, a base fundamental, impulsionada por uma macroeconomia bem construída no passado, juntamente com uma tentativa de alinhamento do governo, começa agora a atrair de novo aquele especulador que saiu do Brasil lá em 2020 e que tenta retomar agora em 2023. E lembre, 2020, antes da pandemia, o dólar operava num raio médio de 3,80 a 4,20. Então é um ponto a ser levado em consideração, viu, cara? Não, excelente análise. Matheus, eu sei que você está com o tempo hoje, nós, né, estamos aqui com o tempo um pouquinho mais curto não, né, mas um pouquinho mais ajustado. Eu queria só para a gente finalizar, que você trouxesse uma mensagem para o produtor, uma visão da pátria sobre essa condição de uma forma, portanto, resumindo esses pontos todos, fazendo essa costura que a gente trouxe. O produtor mais adiante, ou para terminar de comercializar a soja 22, 23, vai dar para passar por esse momento com certa tranquilidade? O importante é ter gestão e estratégia? Exatamente, Carla. Sendo bem resumido, sintetizando tudo que a gente viu. Produtor rural que tem soja na mão, compromisso financeiro de curto prazo, cuidado. Infelizmente, toda a retórica, né, que justificou quedas na soja, ela ainda não sanou. Ela ainda está vigente no mercado e justifica, sim, essas quedas, né, esse mercado sob pressão. A gente teve na semana média Brasil, Carla. A gente teve média Brasil caindo cerca de R$10 por saca nos preços da soja Brasil. A nível Brasil, teve lugar que caiu menos, teve lugar que caiu mais. Enquanto que o milho perdeu cerca de R$5 por saco. Então, essa retórica de que existe uma grande oferta de soja hoje em processo final de colheita e existe uma oferta de milho hoje em processo de desenvolvimento também cheia aqui no país, é o grande fator de pressão. Então, o produtor que tem aí esses compromissos eminentes, cuidado. Agora, oportunidades, elas existirão? Sim, só nem nada que venha no curto prazo. A gente realmente vai ter que esperar a chegada de uma nova safra norte-americana, né, esses complicadores, esses pontos de alerta vermelho para serem monitorados, para a gente identificar realmente quando vai ser um ponto de inversão, né, quando a gente deixa de ter essas quedas mais profundas, justificando novas altas. E para isso, pessoal, convido a quem esteja nos assistindo para procurar o serviço da Pátria Agronegócios, né, nosso site, patria.agr.br, ou nossas redes sociais, né, aqui embaixo tem a minha rede social, tem também patria.agronegócios em qualquer rede social, venha conversar com nós para a gente poder, enfim, desenhar esse planejamento e fazer um monitoramento da informação, cara. Isso é muito importante. A informação hoje é o que a gente tem desenhado, amanhã pode surgir novas variáveis, né, que seriam importantes aí para a reestruturação dessas estratégias, tá bom? E não se deixar levar pelas análises do fim do mundo, né, Matheus? Calamidade, pelo amor de Deus, né?
Essas análises calamitosas, né? Evitem. Olha, é dureza. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Excelente forma da gente começar a nossa manhã aqui no Notícias Agrícolas. Você tem uma audiência aí gigantesca nesse momento te acompanhando. Obrigada, então, mais uma vez por estar conosco. Um abraço para todo o time da Pátria. A gente volta a se falar com certeza. E vamos aqui, para você que está chegando agora no Bom Dia Agronegócio, já tivemos uma conversa riquíssima com o Matheus desse resumo do que foi essa semana, né, Matheus? Intensa, volátil, e o que a gente vai precisar avaliar a partir de agora. Boa sexta-feira para você, meu amigo. Bom trabalho, bons negócios e a gente continua se falando. Um grande beijo e abraço para ti, Carla. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, pessoal. Seguimos com força, com Deus na frente. É isso. Espero que a gente saia realmente desses mares turbulentos da soja para a gente ter um pouco mais de austeridade, mais de conforto, né? Para 2024, pessoal. Abraço a todos. Até logo. Beijo especial para a mais nova patriota do Brasil, Elisa. Elisinha do Grau já chegando, né, Matheus? Exatamente. Aproveitar para dar um grande beijo também para minha esposa, grande guerreirona do meu lado sempre, para minha filha recém-nascida de 40 dias. Papai te ama, minha filha. E quem quer ver, né, Matheus? Já tem fotos dessa criança nas redes sociais, que eu falei que eu não imaginei que eu fosse conhecer essa criança com menos de um mês. Dei essa sorte. Amém, cara, amém. A gente é muito grato a Deus por ter você ao lado de nós também. Obrigada. A gratidão é minha. Beijo para vocês todos, para a Gabi e para a Elisa em especial. Até mais, meu amigo. Bom trabalho para você por aí. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.